Eu sou advogada, sou formada na Universidade Mackenzie, fiz pós-graduação na PUC São Paulo, na FGV também fiz um curso de mentoria, uma especialização em mentoria, na IEPREV em Compliance Trabalhista. E a minha história como advogada, ela começou um pouco tumultuada. O meu pai, ele foi diretor do Carandiru, né? E é legal, assim, porque foi de uma época em que a gente, quando eu nasci, a gente morava dentro do complexo, era obrigado a morar dentro do complexo penitenciário, o diretor, né? Então, tiveram alguns intercalços depois que eu nasci, fui sequestrada e tal, e aí meu pai teve que pedir pra sair, e aí ele foi transferido pra São Vicente, fez ali um trabalho aqui no Humaitá, como diretor de penitenciária, se aposentou e começou a advogar, né? Numa época que Praia Grande tinha 30 advogados. O OAB do meu pai é 30.855. Que ano é isso, doutora? Isso foi em 1985, 1986, eu sou de 84, então foi mais ou menos aí nessa época, né? Praia Grande tinha um número muito restrito de advogados, né? Então na época ele foi trabalhar, ele tinha uma sociedade com o Dr. Queiroz. Doutor Queiroz. Isso. O doutor Queiroz, meu pai fez algumas coisas pra ele, não só na parte na casa dele, aqui no Boqueirão, como às vezes quando meu pai dava umas porradas de alguém, ele que ia lá. Ele quer ajudar, né? Ele que ia ajudar, né? O doutor Queiroz foi vereador aqui algumas Foi, vezes, né? exatamente. Então aí na época eles fizeram um escritório, meu pai, ele foi pai-avô, eu nasci quando ele já tinha 50 anos, então eu peguei essa fase de aposentadoria dele e de começar a advogar. E o meu pai faleceu em 2007, atropelado por uma moto, em frente ao escritório ali na Costa e Silva, né? Que o escritório dele, então, era na galeria ali da Pepitas, primeiro andar onde era o do Dr. Queiroz também. Tá. E ele foi atropelado por uma moto e faleceu. Eu tinha 2 meses de formada, né? Eu tinha ido pra São Paulo fazer faculdade no Mackenzie, tinha acabado de descer, 2 meses de formada, a prova da OAB foi no dia do enterro do meu pai, acabei não conseguindo fazer a primeira prova, né? E aí, assim, a princípio o plano era, já tinha passado, na época tinha um certo processo seletivo pra entrar na PUC também, na parte de pós-graduação, já tinha passado, ia começar a fazer pós-graduação em Direito Ambiental, que sou pós-graduada. Na época o plano era ser promotora, eu queria algumas outras coisas, né? Meu pai incentivava muito isso, porque ele dizia que ser advogado era bom, mas era difícil, né? Aquela coisa do ter que galgar todo dia alguma coisa diferente, né? Na época, Praia Grande ainda é uma cidade emergente, e o meu pai, com o grande volume de processos dele na área criminal, justamente, porque ele vinha trazendo ali a expertise dele na área criminal, né? Como diretor de penitenciária. E a minha mãe, desde que eu nasci, meu pai fez ela se afastar das atividades dela, ela trabalhava em banco, era professora e tal, e fez ela se afastar pra cuidar de mim. Então, quando meu pai faleceu, a renda de casa era basicamente ele. E naquela época, a advocacia não era estruturada como é hoje, né? Era um advogado dentro do escritório, uma salinha ali, não tinha muito mais que isso, né? Quando muito tinha ali um secretário. Então, meu pai era só ele, basicamente. Então, foi um susto e um aprendizado tremendo, porque até então, eu tinha 22 anos, eu era uma princesa, né? Fazia 12 cursos fora da escola, sou formada em piano clássico, inglês, francês, espanhol, teatro. Então, assim, minha mãe gostava muito dessa parte cultural, toquei na orquestra de Praia Grande por muitos anos, violoncelo. Então, minha mãe incentivava esse lado. Então eu tô na minha área. Semana que vem vamos estar com um músico aqui, empresário, mas que foi músico, Luquinha do Macaco Prego. Que legal, que legal. E aí, assim, então, eu não tinha uma experiência de trabalho, né, efetivamente. Fiz estágio na Fundap em São Paulo, que é a Fundação de Direito Administrativo, na parte de licitações, um pouco a contragosto do meu pai. E fiz também um escritório trabalhista, mas, assim, uma experiência muito rasa, né? Porque o foco mesmo, a princípio, era concurso. E aí eu tive que assumir um escritório que aí, nessa época, aí já tinha uma demanda bem grande, mais de 300 processos em andamento, e em diferentes níveis, né? Porque já era um advogado experiente, então tinha STJ, tinha tribunal, tinha aqui em Praia Grande. Então, assim, foi um baita de um susto, né? Mas eu me lembro que depois de uns 5 anos de advocacia, eu me comparava com alguns amigos que tinham iniciado junto comigo, se formado comigo, e a minha carga, eu me sentia muito mais advogada do que eles, porque é aquilo, né? A água bate na bunda, a gente tem que começar a tirar pra tudo quanto é lado. Então, assim, foi uma fase bem complicada. Minha mãe, 6 meses depois que meu pai faleceu, teve câncer, eu sou filha única, então eu tinha que cuidar dela também. Qual o nome dos pais? Do pai e da mãe? Meu pai é Etienne e a minha mãe é Maria Terezinha. Tá. E aí eu tive que auxiliá-la, tudo, então foi uma fase bem complicada. Eu não tinha nenhum AB, né? Como eu mencionei, quando ele faleceu foi no dia da minha prova de OAB, então não tinha OAB. Mas na época eu tinha um namorado que tinha se formado na faculdade 1 ano antes de mim. Ele desceu e me ajudou, ele assinava pra eu poder advogar. Ele tinha que assinar literalmente, né? Porque não tinha o digital, né? Exatamente. Então naquela época... E ele tinha que descer literalmente, né? Tinha que estar aqui presente, né? Então foi uma época bem difícil do ponto de vista de vida, né? Mas de muito aprendizado.
Porque aí, naquela época, você imagina, né? Um escritório que a pessoa é a única pessoa, o povo aparecia lá, dizia que tinha pago já pra fazer o trabalho, eu não sabia direito como agir, eu acabava trabalhando de graça, né? Então, trabalhei de graça a beça, né? Porque eu não tinha aquela malícia, né? De tipo, não, mas cadê o recibo? Cadê o contrato? Então, não tinha isso, né? E o respaldo, na época, não foi muito interessante por parte, assim, dos órgãos de classe e tal. Eu não tive muito esse acesso, também não sabia procurar direito, né? Diferente do que vocês fizeram com alguns advogados que faleceram na pandemia, vocês pegaram os processos Exatamente. que eu vi lá nos grupos, Isso né? mesmo. Do próprio menino que até pouco tempo O grupo Nilo, né? isso. Hoje em dia... Você viu que eu acompanho, né? Pois é, tá esperto mesmo. Hoje em dia a gente procura, né, André, eu acho que a gente tem uma noção, até pela nossa experiências negativas e positivas, entender a necessidade dos advogados, né? Claro que a gente não consegue resolver todos os problemas, seria ilusório a gente achar que isso seria possível, mas a gente busca dar conforto e trazer um auxílio, principalmente nesses momentos, né? Então, advogado que fica doente, a gente sempre busca todo mundo se reunir ali, as pessoas mais experientes e tentar conduzir isso da melhor forma. Mas na época, Praia Grande não tinha a estrutura de advogados que tem hoje, era uma cidade menor, a gente tá falando de 18 anos atrás, então era uma estrutura um pouco diferente. Mas valeu, porque foi um crescimento, como eu falei, do ponto de vista profissional, você ter que lidar com processos de diferentes graus de jurisdição é muito interessante, né? É um aprendizado imenso, com pouca experiência, então assim, só que eu tive muita ajuda da parte do judiciário, dos juízes, tinham um ótimo relacionamento com meu pai, e aí, sempre que a gente ia fazer audiência, eles entendiam a situação, tentavam ajudar, né, na condução. Então, foi bem legal. Teve um acolhimento, né? Teve esse acolhimento. Inclusive, assim. você falando aqui, eu acho que eu tenho alguns tios meus que foram clientes do seu pai. É? Um faleceu recentemente, o do Edson. Era o Seabra, um grandão. E tia minha, naquela época, os advogados que nós conhecíamos aqui, era o Ross. Botelho, doutor Botelho. Isso. O doutor Queiroz, o Paulo, que trabalhava com o doutor Queiroz, Isso, né? o Paulinho. Acho que era irmã, prima do Totó, que tinha escritório ali também. Isso. E a doutora lá, que na própria galeria, que tá A até Daisy. hoje. A Daisy, era poucos nomes. Que são todos ali na galeria, sim, na verdade, né? E tinha os irmãos da contabilidade que faziam direito. Que é o Cândido, e o né? Cláudio, mas a gente olhava com olhar mais porque eles faziam direito para atender os clientes deles, né? Isso. Inclusive o Clóvis estava estudando também na... Exato, o Clóvis estudava na época. Será que eu tô de olho ou não? Tá atento. Tô antenado. E a senhora também milita no consumidor também, não? Também milita no consumidor. Então, assim, nessa fase, o doutor Queiroz e o doutor Paulinho, inclusive, foram que mais me ajudaram. Tava no né? mesmo andar. Tava no mesmo andar, eram amigos do meu pai, amicíssimos do meu pai, então me deram muito suporte. Foi muito importante pra mim esse suporte deles. E então comecei a advogar, e aí, quando comecei a entender um pouquinho melhor, né, me estruturar um pouquinho melhor, eu engravidei do meu primeiro filho. E por conta de um erro médico na hora do parto, o meu filho faleceu e eu quase morri também. E aquilo ali, de novo, aquele momento de muito sofrimento, foi um divisor de águas. Um mês depois, a minha mãe faleceu. E aí eu falei, gente, eu vou enlouquecer, né? Sou filha única e tal. Então aí já tinha perdido pai, mãe, filho. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu me voltei. O Júlio Fontes me convidou na época, o neto, no caso, né? Que é o que é meu contemporâneo aí de idade, me convidou que ele ia se candidatar ao OAB. Me convidou pra fazer parte daquele negócio de campanha e tal. Não da chapa, mas da campanha. Júlio Fontes, pra quem não conhece, ele e o Thiago eram os homens da mala do 007. O Julinho agora tá cantando. O Julinho agora tá cantando, manda muito bem. Aliás, ele é um querido, gosto muito dele. E aí eu entrei nisso de OAB, de começar a entender, de me engajar. Foi uma forma de eu me distrair um pouco de tudo aquilo, né? E nisso foi quando eu conheci o Thiago, que é meu grande amigo, meu parceiro profissional. E ali a gente começou a entender de vamos lutar junto, a gente se entendeu. Cada um tinha uma característica muito natural, né? Ele muito gestor, eu já mais política, né? No sentido literal da palavra. Então a gente começou a fazer coisas para os advogados mesmo sem estar na ordem. Foi quando a gente montou o grupo de estudos, na época, com o novo Código de Processo Civil, pra gente começar a estudar e passar pros advogados o que a gente estava aprendendo, né? E aí foi que a luta começou. Um tempo depois, eu e o Thiago, vendo a demanda dos advogados novos, decidiu ter um projeto de mentoria. Então, só que, assim, eu sempre fui uma pessoa dos estudos, né? Minha mãe sempre incentivou muito isso. E eu sempre achei muito importante a qualificação técnica. Claro que isso não é tudo, mas eu sempre achei muito importante. Então, eu sou uma pessoa que valoriza o diploma, sabe? E aí eu pensava assim, como é que eu vou dar mentoria para advogado? Por mais que eu tenha muito o que ensinar, porque aí essa altura do campeonato eu já tô falando aí de uns quase 10 anos de profissão que eu tinha, e tendo passado por uma fase que serviu de uns 20 anos ali, então como é que eu vou ensinar se eu não tenho como provar que eu sou qualificada para ser mentora? Então fui atrás e fiz um curso de uma pós-graduação de mentoria na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, para me especializar, entender as técnicas, para poder então fazer essa mentoria dos novos advogados. E foi aí que a minha parceria com o Thiago começou, a gente começou a elaborar isso, e a gente foi indo atrás, crescendo. No ano seguinte, o Júlio não entrou naquela eleição, depois o Dr. Sérgio Rossi veio falar, Natália, você tem um perfil, vai lá. Me candidatei, perdi na época por 30 votos, então foi um número bem pequeno, inexpressivo.
Aí, quando eu ia de novo, surgiu uma possibilidade aí de fazer uma coligação, digamos assim, e a gente entendeu por bem fazer, e hoje estamos na OAB, tentando ajudar, né, fazendo tudo que a gente pode. É um desafio, porque não é tão fácil quanto parece, é muito burocrático. Mas é uma delícia poder ajudar os advogados, porque eu acho que a gente, no momento que a gente auxilia, tá nos auxiliando, né? Porque eu vivo da advocacia, hoje em dia eu não tenho nada, ou não tenho outra renda. E você leva a régua também, né? Exato. Então você consegue entender. E quando você vive da advocacia, eu costumo dizer assim, seria um orgulho pra mim representar os corretores de imóveis. Mas eu não tenho know-how pra isso. Como é que eu vou representar alguma coisa que eu não sei quais são as demandas, quais são as dificuldades? Não dá. Agora, como advogada e como uma pessoa que milita nisso há 19 anos, eu sei exatamente quais são as dificuldades, o que a gente precisa, o que o advogado de começo de carreira precisa. Então, isso foi positivo, porque hoje a gente consegue tentar entregar para facilitar um pouco a vida do advogado. Tem muito o que fazer ainda, espero poder fazer mais numa próxima gestão, porque eu acho que essa primeira gestão serviu também pra gente entender, pra mim, Como né, funciona? como funciona o sistema. Tá.